Amém. Seja bem-vinda a todos em nome do Senhor Jesus. E agora, nesse Amém. momento, eu gostaria de apresentar a irmã Thalita Azevedo. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todas. Sou muito grata por estar participando desse trabalho com todas vocês. Esse projeto nasceu no coração de Deus e eu estou muito feliz por estar trabalhando com a irmã Tiffany. Glória a Deus por isso. É, eu me chamo Thalita Azevedo, eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, moro no Nordeste. Meus pais são missionários há quase 30 anos aqui. E nós fomos enviados pelo pastor missionário Benny Demechan. E nosso trabalho aqui teve vários focos, tanto em hospitais, penitenciárias, áreas com mulheres também. E esse novo projeto agora com as meninas é a primeira vez, mas eu estou sendo muito grata, meu coração está sendo muito grato por estar trabalhando nessa nova área. Então, nós vamos orar nessa noite para nós darmos início ao nosso Amém. estudo, amém? Amém. Glória a Deus. Querido Senhor, quero te agradecer, Pai, por hoje estar junto com minhas irmãs para aprender a tua palavra. Te engrandeço, Senhor, pois é um Deus tão poderoso e cheio de glória e Thank you, amor. Jesus. Pai, Your que a presence, palavra Jesus. Oh ministrada venha God, Lord tocar nossos Jesus. corações de maneira Lord suave Jesus. e ao mesmo tempo impactante. Oh Lord Que essa Jesus. palavra venha ficar gravada na tábua de nossos corações, Senhor Jesus. Yes. Toca em nós, Senhor. Abraça-nos com teu abraço de amor. Enche de força a todas que estão aqui, todas que estão cansadas, Senhor Jesus, sobrecarregadas. Nós precisamos de Ti. E fala-nos com a Tua doce voz, Pai. Aleluia. Glória a Yes. Deus. Eu oro pela missionária Tiffany, que hoje Yes, estará trazendo a Jesus. Oh Tua God, Lord. palavra. Que as bênçãos dos céus Thank you, sejam Jesus. sobre Thank you, sua casa Jesus. e sua família, Pai. Em Thank you, nome de Jesus. Jesus Oh Lord, Cristo. thank you, Amém. Jesus. Em nome Amém. do Senhor Jesus. Amém, amém. Muito obrigada, irmã Thalita. Então, sou Tiffany e um pouco sobre mim. Eu tenho 36 anos, mas moro no Brasil 11 anos agora. Então, eu sou casada faz 13 anos. Então, a maioria de nosso tempo e nosso casamento estamos aqui. Eu tenho quatro filhos. Meu filho maior, né? Meu primogênito, ele tem 4 anos. Eu tenho três gêmeos com 2 anos. E desde chegar aqui no Brasil, eu moro em São Paulo. Então, São Paulo é casa agora, para mim, né? E falando tudo isso, português é minha segunda idioma, minha segunda língua. Então, você com certeza vai ouvir um sotaque, com certeza você vai ouvir eu talvez tropeçar, né? Talvez falar algo errado, porque, claro, é minha segunda idioma. Mas, então, dá graça para mim, tá bom? Se eu falo algo esquisito ou estranho, tá bom? Mas nós vamos conseguir, amém? E eu e meu marido, nós começamos duas igrejas aqui em São Paulo, graças a Deus, durante a pandemia. E se Deus quiser, né, nós temos planos para começar mais, se Deus vai permitir. Nós gostaríamos isso. Estamos orando por isso. E nós amamos estar aqui no Brasil. E nós amamos a igreja brasileira, vocês são preciosas. E em nossa chamada de Zoom, eu gostaria de fazer meu melhor para edificar você, para deixar você sentindo um, mais elevado, né? Mais edificado mesmo. E eu sei, né, que vocês têm que confrontar muita coisa no mundo espiritual hoje em dia. E o inimigo gostaria muito para vocês, meninas, para você se sentir desencorajada, enquanto você está jovem ainda, para você desistir de Deus, para desistir de salvação. E se ele não pode conseguir isso, para você completamente desistir de Deus e salvação, ele gostaria de ferir você
até um ponto que você está amagoada, para você sentir magoada e para você, depois de ser, estar magoada, para você ser ineficaz. Porque se você está magoado, você não pode ministrar no jeito que Deus criou você para ministrar e servir. E Ele não quer para você reconhecer o poder que você tem em sua vida através da palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus. Então, eu não gostaria de falar muito longo, né, nessas chamadas, só se Deus realmente está direcionando mesmo, instruindo mesmo para nós falarmos muito tempo. Então, eu gostaria para nós, né, ficar bem no objetivo. Um, e falando isso, eu gostaria, se você tem uma caneta, um papel, você pode fazer anotações, tá bom? Você pode escrever as referências bíblicas. E se vai surgir perguntas, você pode deixar aqui, mas não sei se eu vou responder as perguntas aqui nesses comentários. Mas você pode escrever e depois também, hoje à noite ou amanhã, ou essa semana, nós vamos no Instagram colocar uma caixa de perguntas e nós podemos responder perguntas não somente que aplica para essa aula, ou esse estudo, mas talvez você tenha perguntas sobre outras coisas e nós podemos responder, né? Um, se nós tivermos tempo suficiente para responder. Eu não vou garantir que eu posso responder, ou a irmã Thalita pode responder para todas as perguntas, mas vamos fazer o nosso melhor. Então, é bom para Assim, escrever durante esses estudos, tá você bom? ficou bem na frente dela. Tá bom? Está tudo bem? Tá bom. Então, nessas próximas 2 semanas, tenta meditar nesses versículos que nós vamos falar hoje e o que nós vamos falar hoje à noite. Então, falando com a irmã Thalita sobre esse assunto, o tema, o tópico que devemos estudar hoje à noite, essas palavras chegaram para ela, que é palavras que curam e frutificam. Palavras que curam e frutificam. Então, basicamente, palavras vão ajudar a gente a curar e frutificar, ou crescer e ter fruto em nossas vidas. Um, e essas são palavras que não somente nós dizemos, mas outros vão falando para nós que deixarmos entrar nossos corações, porque nós podemos às vezes escolher se nós vamos deixar palavras entrar em nossos corações, palavras que nós falamos para outras pessoas e também palavras que nós falarmos para nós mesmos, né? Ou mesmos, que é nosso auto-falar, né? Que é nossos pensamentos, normalmente. Você já pensou que seus pensamentos são seu auto-falar? Você está falando com si mesmo. Talvez não com alta voz, mas muitas vezes nossos pensamentos são nosso auto-falar. Então, Provérbios 18, versículo 21 fala: a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, nossas palavras vão dar vida ou eles vão trazer morte em nossas vidas. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, em vários sentidos. Eles podem trazer vida para outros e também para nós mesmos, ou morte para outros ou para nós mesmos. Então, a primeira pergunta é: quais palavras estamos deixando entrar nossos corações? O que estamos ingerindo em nossas mentes e em nossos espíritos e em nossas almas? Eu sei que muitos de vocês descobriram sobre esse chamado mesmo de Zoom por causa de Instagram, por causa das redes sociais. E a mídia é uma ferramenta muito, muito incrível, mas nós temos que zelar por o que estamos deixando entrar um, nossos olhos,
o que estamos vendo, o que está entrando nos nossos ouvidos, o que estamos ouvindo, porque isso vai afetar nossas mentes e também nossos espíritos. Então, eu, por exemplo, eu tinha que parar de seguir algumas pessoas no Instagram. Não porque eles estavam fazendo algo de pecado, porque não foi pecado mesmo. Porque eu não ia começar de seguir se fosse pecado, né? Mas é porque às vezes eu anotei que quando eu via a conta deles, ou o perfil deles, que pessoas às vezes com milhares ou talvez até milhões de seguidores, às vezes eu comecei a ficar crítica demais. Crítica demais de mim mesmo, crítica demais de talvez meu marido, talvez sentindo crítica demais de ser mãe, né? Porque, oh, nossa, estou cansada, eu tenho muitas tarefas a fazer como mãe, estou começando a se sentir como vítima. E às vezes você pode, talvez não somente essa atitude, mas se você vai ver, né, começar a ver que suas atitudes estão mudando por conta de algo que você acabou de ver nas redes sociais, você tem que zelar e proteger si mesmo de não aceitar essas palavras de morte, porque essas estão causando morte, sim. Está desencorajando, sim, de o que Deus tem para você. Então, eu sei que algumas contas, perfis de Instagram, talvez eles são bons para desabafar. Ah, sim, é difícil ser mãe, sim, é difícil de ser jovem, essa coisa aí, para sentir talvez entendida, que nós não estamos sozinhas nessa estação que estamos vivendo na vida, e o que estamos passando é normal. Isso é bom, talvez, nas redes sociais, para ver que estamos passando algo normal. Mas, às vezes, isso pode depositar negatividade em nossas mentes e nossos espíritos. Um, Talvez você acabou de pensar de algo. Isso Deus falando com você. Ah, sim, eu sei o que ele está falando. Ele está falando, eu sinto assim quando eu vejo essas postagens dessa pessoa. Talvez isso é o Espírito Santo falando com você nesse momento, para você decidir desligar e silenciar aquela voz em sua vida. Então, isso é sobre as redes sociais falando, né, essas palavras. E nós podemos falar isso sobre relacionamentos em vida real que nós temos também. Eu não estou dizendo para ser ou estar cruel, rude, mal educada, mas vocês têm que decidir limitar algumas vozes em suas vidas. Um, Nem é todo mundo que deve ser sua amiga ou amigo. Mesmo, às vezes, parentes. Eu sei que temos que conviver com algumas pessoas, temos que conviver com colegas de trabalho, colegas na escola, mas nós temos que vigiar, como eu falei, quem você dar acesso ao seu coração, quem você dar acesso aos seus ouvidos, né, e seu espírito. Porque, como eu falei, se o inimigo pode cortar você de salvação sendo jovem, ele vai. E se não, ele vai tentar amagoar você através de certas pessoas. Então, você tem que vigiar, porque algumas pessoas talvez são bem críticas. Críticas sobre religião em geral, talvez sobre princípios bíblicos, talvez sobre autoridades espirituais em suas vidas, se você está vendo eles críticos, sim, por que ele fez assim? Você tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia está muito clara que nós não devemos deixar esse tipo de espírito crítico tomar raízes em nossos corações. Então, de novo, talvez você tenha que limitar tempo e conversas com certas pessoas. Não para ser rude, mal educada, não.
mas para manter sua própria mente e espírito retos. Amém? Porque tem algumas pessoas que eles são sempre a vítima. Sempre, sempre, sempre. Eles são as vítimas e tudo que eles falam, né, é crítico. E eles vão convencer você que você é vítima também. Talvez isso em algumas famílias de vocês, não sei. Às vezes eu posso ver isso muito forte em certas famílias, sabe? Para reclamar, para achar o lado negativo sobre tudo, para achar o que alguém fez de errado e ficar ofendido com aquela coisa. E se você está sempre convencida que você é a vítima, isso vai limitar você em seu futuro. Pode ter certeza. Você pode ficar, talvez salvo até, não sei, mas isso vai limitar o que você vai fazer no reino de Deus se você vai manter um espírito crítico e, um, e amagoado. Então, isso vai paralisar você e prevenir você para ser a mulher poderosa de Deus, que Deus está querendo para você ser, tá? Então, preste atenção com quem você está falando. Eu sinto vida com essa pessoa ou eu estou sentindo morte com essa pessoa. Um, Mais um ponto, nós temos que cuidar muito com como nós falamos com nós mesmos, nosso auto-falar, que é nossos pensamentos. Em minha escola, quando eu fiz ensino médio, né, eu lembro que tinha uma citação na parede, né, um, que falou assim das palavras de Mahatma Gandhi, né, que estava no país de Índia. Ele não foi cristão, não, mas ele tinha algumas coisas sábias que ele falava e essa citação foi assim: suas crenças se tornam pensamentos e seus pensamentos se tornam palavras e suas palavras se tornam ações e suas ações se tornam hábitos e seus hábitos se tornam valores e seus valores se tornam seu destino. Então, tudo começa, né, com nossas crenças e nossos pensamentos. E eu sei que alguns de nossos pensamentos são involuntários, nós não estamos tentando pensar aquela coisa. Mas decidimos se nós vamos continuar a pensar aquelas coisas. Um, por exemplo, eu ouvi uma vez que você não pode controlar se uma ave ou um pássaro vai voar em cima de sua cabeça, ou até pisar por um momento em sua cabeça. Mas você está responsável se ele criar um ninho em sua cabeça. E às vezes nossos pensamentos são assim, porque nós podemos convidar esses pensamentos a ficar e repetir em nossas mentes vez após vez após vez. E talvez você vai ter que praticar isso, porque talvez você já formou um hábito de sentir que seus pensamentos estão fora de controle. E eu lembro quando eu era mais jovem, também adolescente, foi mais difícil para eu controlar meus pensamentos, meus emoções, por minhas emoções. Mas a Bíblia fala em 2 Coríntios 10 sobre tomando posse desses pensamentos, tá bom? Em versículos 3, 4 e 5 fala, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, isso está falando que devemos levar cativo todo pensamento. Sim, podemos às vezes falar, não, eu não vou deixar minha mente continuar assim. Eu vou fazer outra coisa, eu vou conversar com alguém,
Eu vou fazer o que eu preciso fazer para não deixar esse ciclo negativo continuar em minha mente. Um, e o que mais podemos fazer para controlar e levar cativo nossos pensamentos? Em Filipenses 4, 6 e 7 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, está falando que oração é o que devemos fazer quando estamos sentindo ansiosos, quando estamos sentindo, né, o que eu vou fazer? Faz o que você puder fazer, né? Pensa, o que eu devo fazer? Mas antes disso, começa a orar. E se você já fez tudo o que você podia fazer, literalmente, às vezes, eu imagino que eu estou colocando fisicamente nas mãos de Deus e falando, Senhor, eu estou colocando em suas mãos, nesse momento, porque eu não posso fazer nada sobre isso. Estou preocupada sobre o que pode acontecer. Eu já fiz tudo que eu posso fazer, podia fazer, não posso fazer mais. Então, eu estou orando agora, Senhor, e literalmente depositando esse problema, essa situação em suas mãos, Senhor. E a Bíblia fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, talvez essa paz nem faz sentido. Você deve ficar preocupado segundo outras pessoas, mas ele vai dar paz e ele vai guardar seu coração e seus pensamentos. Amém? Também, o que mais você pode fazer? Você pode buscar escrituras na Bíblia que vai te ajudar em seus pensamentos. Então, Hebreus 8 e 10 fala: ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, ou mentes, em outras versões, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, ele está querendo colocar suas leis, sua palavra, em suas mentes e seus corações. Em suas mentes e seus corações. Igual ele falou em Filipenses também, em suas mentes e seus corações, porque eles são ligados. E também com nossas palavras, né? Porque normalmente sua mente, seu coração vai afetar suas palavras. E inverso também, suas palavras, se você está sempre falando coisas negativas, isso vai afetar seu coração e sua mente, suas emoções e seus pensamentos. Eu tinha que fazer um jejum de negatividade alguns meses atrás, em verdade. Eu fiz. Eu falei com meu marido, eu falei com outras pessoas, eu falei, eu acho que estou achando o lado negativo demais essas semanas, está deixando eu sentir muito baixa. Eu não vou deixar. Eu vou fazer um jejum de negatividade. Então, se você quer fazer, você deve fazer. Porque funcionou para mim, sabe? Funcionou para mim. Para não falar. Isso não é para ignorar problemas, mas, como eu falei, você pode, tipo, deixar no ciclo repetindo os problemas. Isso não ajuda nada. Tá bom? Então, ultimamente, nós vamos falar sobre como nós falamos para outras pessoas. Então, um exemplo que eu lembro aprendendo numa aula uma vez foi sobre a esposa de Jó, mulher de Jó. Porque ela tem uma reputação muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Mas algo interessante que eu aprendi nessa aula é, será que ela não foi uma mulher muito ruim, mas ela foi passando um momento como todos nós de muito desespero,
de muita frustração, porque quando você vai ver a vida dela, ela também perdeu tudo. Ela também perdeu a casa, ela também perdeu todos os seus pertences, ela também perdeu todos os seus filhos. E em seu momento de mais desespero, esse pesadelo pior que ela podia passar, tornando realidade, em seu desespero, ela falou palavras de morte em sua carne para desencorajar uma outra pessoa, né? E no final da história, ela ficou com Jó. Ele continuou com ela também. Ele recebeu tudo de volta e ela também. Ela teve mais filhos. E ele falou nos próximos versículos, acho que versículo 10, ele falou como gala, como fala qualquer doida, assim falas tu. Então ele está falando, você não está falando, querido, como si mesma. Você está falando como as doidas, né? Ele está falando, você não está si mesmo. Então, às vezes, quantas vezes nós falamos algo que nós não devemos falar? Porque estamos frustrados, estamos bravos, estamos tristes, estamos nessa carne querendo explodir e ela explodiu, né? Mas eu creio que o inimigo usou sua carne para também desencorajar seu marido e ser basicamente uma ferramenta do inimigo nesse momento. Não que ela foi possuída, nada assim, mas eu creio que nós também podemos ser usados assim se nós não cuidarmos para ser uma ferramenta do inimigo na vida de um irmão, de uma irmã, de nosso marido, de nossos filhos, de nossos pais. Nós podemos só para falar algo bravo na carne, nós também podemos falar palavras de morte que o inimigo quer usar para destruir outra pessoa. Então, nós não devemos fazer igual a ela, né? Se nós pudermos cuidar e falar vida para outros. Em Provérbios 31, nós podemos encontrar um exemplo incrível, né, para todos nós de como devemos ser mulheres de Deus. Um modelo, né, um exemplo de como uma mulher de Deus verdadeira deveria ser. Parece quase impossível ser essa mulher, né? Ela parece perfeita, né? Mas é algo que devemos tentar lutar, tentar nos esforçar para ser. E em versículo 26, em Provérbios 31, 26, fala: abre a sua boca com sabedoria, e o ensino da benevolência está na sua língua. Outras versões falam que a lei da benevolência está em sua língua. Então, é regra para ela. Ela vai falar coisas boas. Ela vai falar com sabedoria. Ela não vai só falar o que ela está sentindo sem segurar. Porque tem algumas pessoas sem autocontrole que só falam o que eles pensam, na hora que eles pensam. E isso pode causar muitos danos, né? Devemos tentar, irmãs, cuidar com nossas palavras. Não só falar pela emoção que estamos sentindo, mas espera, segurar, usa sabedoria e benevolência, benignidade. Coisas boas devem fluir através de nós. Então, nós devemos edificar sempre o quem está ao nosso redor e vigiar, e vigiar seu alto-falar
o que você está deixando entrar seus ouvidos, quais vozes você está permitindo falar com seu coração e o que você está falando com outras pessoas, porque isso vai determinar suas atitudes. Eu sempre ouvi falar, sua atitude vai determinar sua altitude. Altitude é, né? Se você vai alto ou não. Se você vai voar alto ou não. Sua atitude vai determinar sua altitude, tá bom? Então, eu espero isso é basicamente o que eu tenho que falar hoje à noite. Semana que vem, não, em 2 semanas, um, nós vamos entrevistar uma amiga minha dos Estados Unidos. Ela é mais jovem, acho que ela tem 22 anos. Mas ela ficou alguns meses aqui no Brasil comigo. Eu já vi ela muito usada por Deus aqui no Brasil sem falar português. Por exemplo, uma vez ela estava orando com alguém e de repente ela estava falando em outras línguas e essa outra pessoa ouviu português. Ela começava a falar português aqui no Brasil sem saber falar português. E também, além disso, eu nunca conheci ela, mas Deus tocou no coração dela antes de vir no Brasil. Eu não conheci ela antes que ela chegou aqui no Brasil para morar aqui alguns meses. E Deus falou com ela para chegar aqui e passar alguns meses. Mas demorou um pouco e finalmente ela comprou passagem. Sabe o que aconteceu? Ela chegou aqui, eu estava grávida com os trigêmeos. Eu não sabia. Quando Deus falava com ela, ela também não sabia. Quem podia falar e saber que eu seria grávida com trigêmeos? E eu precisava dela muito. Ela me ajudava porque eu fiquei de repouso 5 meses grávida e também ela voltou, ela viajou de volta comigo e as crianças. Foi completamente à vontade de Deus, mas ela sabe seguir a voz do Senhor. E eu gostaria, em 2 semanas, para ela conversar como nós podemos ouvir da voz do Senhor em nossas vidas. Como é para ouvir da voz do Senhor? Porque ela fala em vários jeitos, né? Não é só uma maneira que ela fala, né? Então, em 2 semanas, eu espero que vocês, amém, vão também participar nesse mesmo horário. Vai ser uma segunda de novo. E Deus pode ministrar mais uma vez através do seu Espírito Santo e sua palavra a nossos corações. Amém. Amém, irmãs. Que bom que vocês todos estão aqui. Amém. E você tomou esse tempo para aprender da palavra de Deus, porque eu sei que vocês têm muitas distrações, muitas coisas que você podiam fazer. Isso foi um sacrifício que você fez e Deus vai honrar. Amém? Porque você está depositando coisas em seu coração. Amém? E quem sabe quando você vai precisar para sacar algo de Deus, para dar para outra pessoa, você já está depositando. Amém? Amém. E todos nós devemos sempre depositar mais as coisas de Deus. Amém. Então, irmã Thalita, você pode orar mais uma vez para nós, terminando esse estudo? Amém. Amém. Que estudo maravilhoso. Estamos saindo daqui edificadas pela palavra. Que bênção. Amém. Vamos orar nessa noite. Querido Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra. Assim como nós aprendemos hoje, não queremos que saiam palavras de Aleluia, morte nem Jesus. negativas, mas que saiam palavras de vida. Venham fluir, Senhor, cada vez mais, palavras que venham edificar a nossa família, o nosso próximo, o nosso esposo, nossos pais, meu Pai querido. Nos ajude a controlar, meu Pai, nossas línguas, os nossos comportamentos, meu Pai, Thank you, das formas que Jesus. estamos agindo de forma negativa, mas que agora, meu Pai, através da tua palavra,
possamos ter uma nova atitude, Senhor Jesus, que possamos edificar pessoas ao nosso redor, na escola, no trabalho, na faculdade, que estas palavras venham frutificar, Senhor, cada vez mais em nossas vidas. Meu Pai querido, assim nós te agradecemos por mais um dia, Deus, na tua palavra, na tua presença, aprendendo da tua palavra, meu Pai querido. Em nome de Jesus Em nome de Cristo, em nome de Jesus. em Amém. nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigada, irmãs. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.